Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para verificar as condições dos trabalhos de plantio da safra de trigo e também verificar a situação do temor dos produtores lá da região por conta da nuvem de gafanhotos que está acontecendo lá na Argentina. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Cláudio Duarte, ele que é diretor da Farsul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, seu Cláudio, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos, tudo bem, Guilherme? Tudo certo, seu Cláudio. Vamos começar falando sobre a safra de trigo. O produtor aí do Rio Grande do Sul entrou nessa safra bastante animado por conta dos preços. Como é que estão andando os trabalhos de plantio? As condições para essa semeadura da safra são boas nesse momento aí na sua região? Eu te diria assim, Guilherme, que na região das Missões, aqui em Santo Ângelo e região, já praticamente 95% das áreas que seriam destinadas a trigo já estão implementadas. Até porque a nossa região começa a plantar um pouquinho mais cedo, né? Tipo, meados de maio ali, 15, 20 de maio é os inícios dos plantios de trigo na nossa região. Como teve uns intempéries de clima no meio, no sentido de muita chuva, acabou que alguns produtores acabaram atrasando um pouquinho. Então, eu, inclusive, tive agora de manhã num escritório que faz projetos de lavoura, e nós conversávamos em função disso e nos colocaram, inclusive, que das vistorias que eles têm feito, os trigos já estão chegando naquele momento, Guilherme, de aplicação da primeira dose de ureia, que é feito, alguns manejos já estão sendo feitos, porque já surgiu algum pulgão, que é um inseto que nos afeta aqui nas épocas de trigo, numa quantidade muito simplória, em algumas áreas um pouquinho mais, outras menos. Então, o pulgão é um inseto que acaba sugando um pouquinho a folha do trigo nessa fase que ele faz de perfilhamento, vamos dizer assim, mas tudo controlável, nada de anormal, vamos dizer assim. Então, como eu dizia, já está com 90%, 95% das áreas já concluídas, né? Já entrando naquela segunda fase, que seria de aplicação do nitrogênio, e um estado de lavoura muito bom. Nossa região está com bastante trigo. Eu te diria assim que, em termos de percentuais, acredito que tenha aumentado em relação ao ano anterior por uma condição de comercialização um pouco melhor, né? De valores um pouco melhor no saco de trigo. De 7% a 12%, vamos dizer assim, de aumento de área no Rio Grande do Sul, na nossa região. Fazendo com isso com que o produtor acreditasse, então, já que houve essa bonificação de preço, vamos dizer assim, e muitas trades da região aqui, inclusive, já fizeram comprometimento de contratos futuros, né, por trigo, fazendo com que o produtor investisse um pouquinho mais em termos de fertilidade e a parte sanitária da lavoura de trigo, para que houvesse, sim, a parte dele já uma implementação de uma lavoura mais arregrada, vamos dizer. Eu te confesso que eu mesmo não plantei trigo na minha propriedade em função de eu ter um manejo de pecuária junto, mas numa propriedade familiar, de familiares meus, que a gente planta um pouco mais de trigo, que também está nessa mesma condição. Se terminou de plantar agora no dia 16, 17 de junho, onde já está tudo praticamente nascido, né, um bom estado de lavoura. E aí, seu Cláudio, depois, né, de uma safra verão que sofreu com a falta de chuvas, essa aposta na safra de inverno, na cultura do trigo com bons preços, pode até ser um alívio na hora de fechar as contas do ano por parte dos produtores, né? Eu te diria assim, foi muito drástica essa seca que nos prejudicou na safra de verão, Guilherme, fazendo com que o produtor, inclusive, não tivesse todo o recurso para concluir os seus comprometimentos que tinha feito já, né, para o ano. E aí eu te coloco que inclui não só o custeio da safra do soja, mas também a prestação da sua máquina, do seu trator, enfim, os investimentos que são feitos nas propriedades, fazendo com que ele tivesse, sim, a opção, né, de fazer uma safra de inverno, que seria no caso de trigo, e muitos optaram, então, trigo e mais milho também no inverno, na saída do inverno, milho, fazendo com que se antecipasse alguns recursos, né, para essa implementação de áreas de trigo e de milho
naqueles pré-custeios que já saíram, inclusive teve gente que agora, depois de sair do Plano Safra, colocou que eu tinha que esperar, aguardar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Mas aí, por uma condição de comprometimento que ele já tinha, mesmo o governo tendo proporcionado algumas prorrogações em alguns casos, né? Tipo, o BNDES prorrogou, o PSI, por exemplo, que é um dos já não foi prorrogado, né? Então teve muita gente que optou em prorrogar algumas situações, e isso fez sim, Guilherme, com que ele pegasse algum recurso desse trigo para poder quitar alguma coisa que tinha dentro do mês de março e abril, ou até maio, e já fazendo algum contrato futuro desse trigo justamente para conseguir cumprir com algumas obrigações da safra passada de verão. E aí, seu Cláudio, uma outra situação que vem preocupando os produtores, principalmente aí da região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, é a nuvem de gafanhotos que vem avançando pela Argentina. Como é que está essa preocupação por parte dos produtores? Que tipo de ações estão sendo tomadas nesse momento para tentar evitar o impacto caso esses animais se dirijam aí ao território brasileiro? Eu comentei, iniciando contigo, que aqui na nossa região já está chovendo, né? E a região da fronteira, na região oeste, que a condição do gafanhoto, nós estamos, sim, vindo da Argentina em direção ao Uruguai, mais focado para o lado do Uruguai, e aí na divisa do Brasil com o Uruguai, que seria a região da Barra do Quaraí, que seria em torno de 150 quilômetros aonde está o foco do gafanhoto, e está todo mundo atento. Quer dizer, o estado do Rio Grande do Sul já disponibilizou 46 aeronaves agrícolas para que seja feito um combate se houver necessidade de emergência. Inclusive, o próprio governo federal, o próprio Ministério da Agricultura, se sabe que fez contato com o governo argentino, colocando à disposição alguma ajuda nesse sentido, né, aos órgãos competentes a isso, mas que então não se tem assim pedido de ajuda até o presente momento. Mas o governo do estado está, assim, em alerta, né? Tendo essas aeronaves já praticamente na região da fronteira atentos, né? Com a condição de que, se houver necessidade, e como eu te coloquei, nós estamos a 150 quilômetros na região oeste do estado, que seria a região da fronteira com o Uruguai, sendo monitorado nesse sentido. Aqui na nossa região nós estamos um pouco mais para baixo, nós estamos a 500 quilômetros dessa condição, fazendo com que existe a preocupação, existe sim, até porque tem essas lavouras implementadas já de trigo, de aveia, enfim, alguma coisa de cultura de inverno, que se houver sim a invasão desse gafanhoto nos prejudica muito. A região da fronteira, tu sabe que é mais arroz, hoje em si já não tem assim uma implantação de lavouras ainda de arroz, então estão tudo descobertas as áreas por enquanto, fazendo com que, se houvesse uma migração do gafanhoto para essa região da fronteira, o bicho não ia ter muita condição de comida. E se espera sim, e tem a previsão, né, Guilherme, de frio, né, com essa chuva que está vendo. Aqui em Santo Antônio já choveu 30 milímetros, então se sabe que na fronteira foi um pouco mais de chuva, e que isso vai se transformar em frio, e esse gafanhoto provavelmente não venha, né, em função da condição climática. E aí, Cláudio, seria, né, mais depois todo esse problema que a gente comentou na safra de verão, ter que sofrer na safra de inverno também com ataque de gafanhotos, seria bastante prejudicial para o produtor. A gente espera que ele não tenha que passar por mais essa dificuldade nesse ano. Eu acho que a gente já vem bem baqueado, vamos dizer assim, com a condição da pandemia, né? E aí, se chega a dar mais um surto como esse do gafanhoto, ele nos prejudica muito. Você sabe que o agronegócio não para, né? A gente tem as atividades, as culturas estão implementadas, quer dizer, a condição do agronegócio continua. Mas com todas as precauções, lógico que se deve ter, né? A gente se dirige ao comércio, se precisa de alguma coisa para levar para fora, para a propriedade, em uma condição de favorecimento de entrega do produto lá na propriedade, ou então que se busque na loja certamente o que precisa, né, não tem aquela condição de que você ia lá, tomava um cafezinho, tomava um chimarrão, conversava um pouco, discutia alguma coisa. Isso está muito controlado nesse sentido. Você tem, sim, toda aquela norma. Nosso município de Santo Antônio
está hoje com a bandeira laranja, com possibilidade de ir para a vermelha. Nós estamos, inclusive, bem apreensivos nesse sentido. Mas, como eu digo, o agronegócio não para, né? A gente continua com a atividade, diferente do comércio, da cidade, de algumas entidades aí que têm, inclusive, com as suas portas fechadas. Seu Cláudio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor toda essa situação, esse cenário aí na região de Santo Ângelo, também no estado do Rio Grande do Sul. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Eu diria que nós estamos convivendo, né, com uma situação diferente do que era o habitual, e que se cuide, né? A gente tem a responsabilidade de sim se cuidar e transmitir isso aos outros também, que tenham certa consciência de que a coisa não é simples, nós temos que ter sim a consciência de que é uma coisa grave. E que tomara que esse gafanhoto dê a volta e vão para o país de origem deles, que não venham nos incomodar aqui também, porque seria mais um assunto que ia nos judiar muito. Seu Cláudio, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. O Cláudio Duarte, ele que é diretor da Farsul, conversou com a gente para traçar um panorama nesse momento lá no Rio Grande do Sul, tanto para as perspectivas da safra de trigo, como também sobre a questão dos gafanhotos. O seu Cláudio destacando que o trabalho de plantio do trigo lá na região de Santo Ângelo se encaminha para a reta final, já 95% da área já cultivada, e expectativas boas por parte dos produtores que apresentaram ali um acréscimo na área cultivada entre 7% e 12%, estimulados pelos bons preços do trigo e buscando recuperar um pouco a sua renda depois da situação bastante complicada da safra verão, que sofreu bastante com a falta de chuvas. Então o produtor fazendo essa aposta nessa safra de inverno, ampliando a área cultivada com trigo e esperando boas rentabilidades, inclusive já fechando negócios futuros para essa safra que se encaminha para o final de semeadura lá na região de Santo Ângelo. O seu Cláudio Duarte também comentando conosco toda a situação de prevenção do estado do Rio Grande do Sul para a questão da nuvem de gafanhotos, que avança pela Argentina, vai se dirigindo para a região do Uruguai. Então, o Cláudio destacando que o Rio Grande do Sul disponibilizou algumas aeronaves agrícolas já posicionadas na região da fronteira com o Uruguai, prontas para agir em caso seja necessário para evitar esses gafanhotos de entrarem em território nacional. O Cláudio destacando que essa região mais na fronteira com o Uruguai é mais destinada ao cultivo do arroz, que nesse momento não tem lavouras implementadas, a colheita já terminou lá no estado, então o impacto nessas regiões não seria tão grande. Caso esses animais avançassem mais para o estado, aí sim poderiam causar impacto nessas áreas de cultivo de trigo, também das outras culturas de inverno, mas essa é uma situação mais difícil nesse momento. De qualquer forma, as aeronaves estão posicionadas, o pessoal lá do Rio Grande do Sul preparado para tentar agir e impedir o avanço dos gafanhotos lá no estado do Rio Grande do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.